quero cumprimentar você, Marcos, né? A Amabile também, e mandar um abraço muito afetuoso para a nossa querida Verinha, que, se Deus quiser, vai se liberar deste isolamento mais acentuado em função da visita desta coisa indesejável que é a Covid-19. A ela e a todos aqueles que estão afetados por isso, pelos seus familiares, pela preocupação, a minha solidariedade. Você vai me permitir começar, já que estamos falando sobre Covid, pandemia, que é o tema da nossa vida agora, eu quero reiterar hoje, em homenagem a Tubarão, que tem no nosso hospital, Nossa Senhora da Conceição, um exemplo de atendimento através das equipes de saúde, assim como do município, poder público. Quero dizer o seguinte: na semana passada, no sábado, quando nós recebemos o presidente da República, eu fiz um apelo público em favor de um item em especial e de outros itens complementares, o chamado kit anestésico, que já na sexta-feira da semana passada, eu fiquei sabendo, estava causando, pela sua falta, grande aflição em vários hospitais de Santa Catarina. Fiz esse apelo público, pessoal ao presidente da República, na presença de todas as autoridades na reunião que tivemos no aeroporto Hercílio Luz. E somente ontem tive notícias através da deputada Carmen Zanotto, que está em Brasília, de que a situação desta emergência, ou seja, o kit anestésico para entubar, para desmamar o respirador, que é uma operação muito delicada, e que está em falta esse kit, que é a anestesia para essas operações, essas intervenções, exatamente quando a pessoa está mais frágil. Hoje nós teremos uma resolução. Apenas hoje, uma semana depois, nós teremos uma resposta definitiva. Quero cumprimentar a deputada Carmen Zanotto pelo esforço pessoal e quero cobrar mais uma vez em público do Ministério da Saúde uma definição pronta, tão rápida quanto possível. Houve uma falha de logística, não se trata de apontar o culpado, mas trata-se de ter a melhor resolução possível. Então quero dizer que todos nós, a bancada federal, senadores e deputados, estamos empenhados com muita emoção nisso, com muita emoção. Porque na hora da maior fragilidade, a falta de um instrumento de conforto é realmente algo que condói a todos nós. Vamos superar isso, se Deus quiser, isso vai passar. Me permitindo, então, falar sobre a reunião no dia 7. Senador, só sobre há esse 3 dias, nós fizemos essa reunião sobre microcrédito. Mas eu estou às ordens. Você queria fazer alguma pergunta? Só sobre esse assunto sobre o Covid-19, o senhor acabou citando desse kit anestésico. Nós temos outro pleito aqui da cidade de Tubarão, que são os casos dos leitos de UTI. Não sei se o senhor acompanhou, teve uma repercussão grande no estado esta semana. Eu queria saber se não tem como o senhor, as entidades, os políticos também entrarem nessa luta para a gente conseguir o quanto mais rápido a liberação desses leitos de UTI, né, senador? Como eu falei, o kit anestésico chama a nossa atenção porque é uma questão pessoal. É aquela pessoa que está ali, né, sofrendo o drama e não pode ser entubada pela falta do anestésico. Quer dizer, já tem até o respirador, que já foi outra novela. Mas, como eu falei, há uma série de itens que são básicos. Testagem. Né? A promessa do Ministério da Saúde, já na semana passada, era de haver um incremento. E parece que isso aconteceu. Foi confirmado na reunião de ontem. Segundo, leitos de UTI. Trata-se de habilitar, ou seja, credenciar o leito, seja em hospital público, seja em hospital privado, comunitário, filantrópico. O importante é que haja um aumento da oferta para reduzir riscos e para reduzir pressões e os equipamentos de proteção individual, né, que nós já tivemos também como uma carência muito grande, mas já foi reduzida. Então, quando eu falei do kit anestésico, eu falei de um exemplo, mas todas essas, eu chamo isso de commodities, questões básicas. Sim.
que têm que ser supridas pelo menos por região. O Estado se organizou por região, então você não pode fazer um em cada município, mas pelo menos que a região tenha um suprimento e você acompanha diariamente como é que está a demanda em cima daquela oferta e vai ampliando a oferta. Tanto é que nós já tivemos várias ampliações. Isso nós estamos acompanhando. É lógico que sempre essa pressão não é planejada. Nós estávamos numa situação em junho, estamos noutra situação em julho. Em abril, tínhamos uma situação completamente diferente. Então, é uma guerra em que o inimigo aparece sem avisar, exige reações e elas têm que ser cobradas por nós. Eu quero dizer para todos, isso nos aflige e nos leva a pressionar, como, por exemplo, fiz na semana passada diante do próprio presidente da República, e na terça-feira ficamos sabendo que ele também estava com a Covid. Mas é uma guerra, uma luta, tem que haver solidariedade, humildade e objetividade. Então, eu quero prestar contas desta forma. Uso o kit anestésico como exemplo vivo, mas os leitos de UTI e os seus equipamentos, não é só uma cama, os equipamentos que tem que guarnecer, equipar esse leito de UTI, fazem parte da nossa prioridade. Sim. Agora, sobre essa reunião remota que tivemos aí no Senado com o seu pedido, como foi? Deu para esclarecer muita coisa, senador? Então, assim como a saúde, a vida, afinal, é a prioridade. Mas a situação econômica, o desemprego, a manutenção da atividade econômica durante a pandemia, para reduzir o tombo da economia, especialmente do emprego, e para permitir que o pós-pandemia, que se Deus quiser virá, seja o mais bem sucedido possível, fez parte dessa reunião que nós convocamos. Não foi só no Senado, nós temos uma comissão mista, criada junto com o ato que reconheceu o estado de calamidade da pandemia, isso lá por março desse ano, dia 20 de março, nós criamos uma comissão mista, Senado e Câmara, dedicada a acompanhar os aspectos econômicos, financeiros. Ontem tivemos uma reunião sobre educação, muito importante também, sobre as questões de logística da saúde, que envolve isso que eu mencionei, os equipamentos de proteção individual, leitos de UTI e testagem, né, que tem que ser ampliada. Então, nos dedicamos no dia 7 a fazer uma reunião diferente. Crédito não falta. O Congresso aprovou, inclusive, uma emenda constitucional, a emenda número 107, que permite, a emenda 106, a 107 é da eleição, 106 que permite que o Banco Central adquira debêntures, aumentando a liquidez no mercado financeiro. Então, nós temos mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais na caixa d'água, vamos usar essa imagem figurada. Ou seja, não falta dinheiro para movimentar a economia. Só que esse dinheiro que está na caixa d'água sai através de tubulação própria para as várias torneiras. Grandes empresas, médias empresas, folha de pagamento. Então, 16 linhas de crédito foram criadas. E onde é que está emperrando? Na micro e na pequena e no empresário individual, no empreendedor individual. Ou seja, o MEI, o micro e o pequeno empresário, de 0 a 4 milhões e 800 mil reais de faturamento anual, é aí que a coisa travou. E para destravar, nós resolvemos inovar. Chamamos representantes de micro e pequenos empresários e demos a ele a oportunidade de falar numa grande sessão virtual com os representantes dos bancos públicos, Ministério da Economia, SEBRAE, Banco Central, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal. Ou seja, eliminamos o intermediário, né? Você me conta um caso e eu conto o caso para o Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Fizemos um vis-à-vis, cara a cara, um confronto, como se fosse uma cariação.
foi muito importante. Realmente, tudo que nós fizemos até agora, essas 16 linhas de crédito, com destaque para o Pronamp, para o PESE, para o pagamento da folha de micro e pequena empresa, só que a micro e pequena empresa nem sempre tem a folha no banco, foram encontrando essas linhas de crédito várias barreiras. E aí foram sendo superadas através de medida provisória, através de resoluções. E eu sempre insisti, o banco não vai emprestar para o micro e para o pequeno porque ele não tem garantia para oferecer. E o sistema bancário tradicional precisa da garantia. Foi isso que permitiu que surgisse no mundo a experiência do Muhammad Yunus, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2006, com o Banco dos Pobres, em Bangladesh. Sim. Garantia, o pobre não tem para oferecer. O microempresário tem muitas vezes a sua conta absolutamente informal. Então, o diálogo entre o Banco do Brasil, o Itaú, a própria Caixa Econômica Federal com o microempresário não é muito fácil. Por isso, nós temos em Santa Catarina, e isso é um exemplo para o Brasil, outros mecanismos para esse diálogo. Cooperativas de crédito. Santa Catarina é campeão, é o estado campeão brasileiro de cooperativas de crédito operando. Organizações civis de microcrédito. Temos 18 que foram criadas no ano 2000. Eu apoiei muito isso quando governador e elas hoje estão estabelecidas em todo o estado. A organização de microcrédito produziu exemplos emocionantes em Santa Catarina, de apoio a pessoas que precisavam comprar uma carroça, comprar um carro de pipoca, iniciar a sua vida como empresário autônomo, com um grande grau de formalidade nas suas ações. Então, os bancos de empreendedor, essas organizações civis de microcrédito, as cooperativas de crédito, as sociedades de garantia de crédito, sociedades de garantia solidária, precisam se encaixar nesse esforço. E a reunião do dia 7 serviu para isso. Serviu para, em primeiro lugar, através dos fundos garantidores, já criados por lei, aumentar a garantia para que os bancos emprestem. Não só isso, ampliar essa garantia, favorecendo as cadeias produtivas. Então, vamos dar um exemplo. Um Magazine que atende o Brasil inteiro recebe de 500 fornecedores. Um produz blusa, o outro produz calça, outro produz artesanato. Essas grandes empresas têm que criar uma linha de crédito para cobrir as suas cadeias produtivas, os seus clusters. Enfim, esta reunião do dia 7 iluminou esse caminho do encanamento que sai da caixa d'água para chegar na torneira do microcrédito, e com essa iluminação nós podemos catalogar várias providências para desentupir essa canalização, imagem que eu estou usando. E eu acredito, estava terminando agora pela manhã, cedinho, o meu relatório das ações dessa semana da Comissão da Covid, tanto na parte da educação quanto na parte da microempresa e pequena empresa, e eu tenho certeza de que este desentupimento vai permitir a sobrevivência de milhões de pequenas e microempresas, milhões de empregos que ou já foram afetados ou estão sendo afetados pela falta de crédito. O importante é que a roda gire, que a bicicleta não caia. E aquelas que caíram, que tenham uma chance de se reerguer. Ô, senador, a gente conversou essa semana com o presidente de CDN, presidente da CIT, aqui, associações aqui da cidade de Tubarão. Eles falaram que a grande dificuldade, ainda mesmo com esse crédito, o Pronamp e outros créditos liberados também, ainda é o ter acesso a esse crédito
por meio da garantia, apesar do Pronamp aí ter mais de 80% de garantia pelo governo, mas alguns empresários, ainda principalmente os pequenos, têm essa dificuldade. Isso foi debatido nessa reunião e, além disso, o senhor e o governo pretendem fazer mais alguma linha de crédito para esse micro e pequeno empresário? Sim. Ainda ontem eu apresentei, em decorrência dessa reunião do dia 7, eu apresentei uma emenda a uma medida provisória de número 944, porque o Pronamp tinha uma verba, vamos chamar assim, de 15 bilhões e 900. Mais um dinheiro do BNDES, que era um fundo garantidor do BNDES, que foi usado, foi transportado, foi transferido para aumentar esse valor. Foram estabelecidas cotas por banco. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal já emprestaram a sua cota. Não exatamente para o micro, mas para pequeno empresário. Uhum. Então, eles tinham uma cota de 3 bilhões e 700, completaram, quer dizer, emprestaram todo o seu dinheiro até ontem. Então, eu apresentei uma emenda aumentando em mais 20 bilhões este fundo garantidor, o FAMPE, o Fundo Garantidor para Micro e Pequena Empresa, tirando da onde? De uma outra linha de crédito, o PESE. O PESE foi o programa que garantia o pagamento direto para o empregado, mas só beneficiou, para você ter uma ideia, o total de dinheiro para isso tinha 40 bilhões. Isso foi criado por esta medida provisória 944 no dia 3 de abril. Ao longo desses 3 meses, só emprestou 4 bilhões e 100, ou seja, 10% do valor. Então, o que eu estou propondo é tirar 20 bilhões deste saldo, que hoje está em 35 bilhões, quer dizer, continua 15 no PESE, nessa forma de financiar diretamente a folha, pagando diretamente o trabalhador, mas que teve pouco consumo, só usou 10%, então leva 20 bilhões para o micro, para o fundo garantidor do micro e pequeno empresário, e aumentar a garantia oferecida pelo governo para 100%. Ou seja, correr risco. Isso também significa mudar a mentalidade do próprio gerente do banco. Você é gerente do banco, você tem que ter o cuidado para que o banco receba de volta aquilo que emprestou. O governo vai repor 85%. Ou seja, vai garantir praticamente tudo. Então, garante tudo e você pode correr o risco com mais desenvoltura. Isso é uma modificação até da psicologia de quem empresta, em função da pandemia. Senador, tem algum meio, algum portal que mostre os valores que já foram liberados pelos programas públicos de crédito? Sim, esse portal, eu estou escrevendo aqui a forma de acessar a ele. Estou aqui no meio do meu relatório, então. Nós já temos esse portal estabelecido. Então, os dados são os seguintes. BNDES, Fundo de Garantia, Fundo Garantidor, o FAMP, o PESE e o Pronamp totalizam, conseguiram emprestar até o dia 8 de julho, 12,4 bilhões. O total desses recursos foi 6,1 bilhões de Pronamp, o FAMP, que é o Fundo Garantidor da Microempresa, contratou 1,8 bilhão, e o PESE, desses 40 que eu mencionei, só emprestou 4,100. Nós estamos unificando este portal de informação e eu posso... Deixa eu terminar o relatório. É a Amábile que está falando, né? Isso. Eu vou te mandar, durante o dia de hoje, pode ser nesse telefone? Sim. Pode ser. Eu vou te mandar os sites para você obter essas informações. Estão aqui na minha frente. Por linha de crédito, e o que nós estamos conseguindo agora, mudando isso,
é por segmento, ou seja, por tipo de empresa. Né? Empresas com faturamento até 360 mil. Quanto é que saiu de dinheiro para estas? Que essa informação não existia até o dia 7. Então, os empréstimos por segmento, ou seja, tamanho de empresa e por estado, passarão a ser informados regularmente a partir da semana que vem. Eu não posso te dizer se já na segunda-feira, mas a nossa exigência é por linha de crédito, por tipo de empresa em termos de tamanho, ou seja, faturamento no ano passado, e por estado, por unidade federada, para que a gente saiba quantas empresas, quantas microempresas, faturamento até 360 mil anuais, foram atendidas com quanto em Santa Catarina. É esse quadro, esse site que nós estamos organizando a partir da reunião no dia 7, e eu disponibilizarei ainda hoje nesse telefone para que a Amabile tenha. Quem vai telefonar depois, eu vou acertar esse relatório agora, o meu assessor lá de Brasília, o Eduardo Siqueira, que vai telefonar. Aí vocês vão poder acompanhar diariamente quando a engrenagem começar a se movimentar. Eu já tenho aqui a informação, mas não tenho ainda por estado. Certo. Ô, senador, agora a gente tem essa parte também do crédito ao micro e pequeno empresário, mas também o que a gente precisa é que o dinheiro comece a rodar mais no Brasil. A gente tem o auxílio de R$600 do governo, que está aí na terceira parcela, mas a gente não sabe se continua, se diminui, se mantém o valor. Tem outros auxílios também do governo para o trabalhador, que a gente também tem um ponto de interrogação, porque a gente não sabe até onde vai essa pandemia e até onde o governo pode liberar esses recursos. Qual é o movimento no Senado para que esse auxílio de R$600, outros auxílios do governo ao trabalhador continue? Quando você entra numa guerra dessa, que você não sabe onde é que o inimigo vai atacar e não sabe quanto tempo vai durar, essas dúvidas existem. Por exemplo, vamos começar pelo apoio aos estados e municípios. Sim. Nós aprovamos 4 parcelas para estados e municípios. Então, os estados começaram a receber em maio, junho, julho e agosto. Mas nós não sabemos se em agosto termina essa fase crítica da pandemia. Na discussão sobre a eleição, a mesma incerteza. E o mesmo vale em termos do auxílio emergencial, que foi realmente a coisa mais importante que foi estabelecida na pandemia do ponto de vista econômico. Todos nós imaginávamos que com a Bolsa Família tínhamos alcançado aquele estamento, aquela camada da nossa população mais desprotegida economicamente. E com o auxílio emergencial descobrimos que tem mais 30 milhões de pessoas. Os chamados invisíveis. Quem são eles? São os autônomos. A diarista, o ajudante pedreiro que trabalha eventualmente, o prestador de serviço na tua casa, o encanador que vai te atender. Quer dizer, ele não tem carteira de trabalho. E alguns não têm nem contribuição previdenciária. Descobrimos 30 milhões de pessoas nisso aí. Os chamados invisíveis. Segundo os sociólogos alemães, são os Lumpenproletariat. Então, o auxílio emergencial recobriu essa camada, além do Bolsa Família, porque ele atende também os usuários do Bolsa Família, o público do Bolsa Família. Ele atendeu uma camada que não queria nem saber do governo. Há depoimentos emocionantes a respeito desse assunto. Se não tivesse havido auxílio emergencial, nós teríamos 30 milhões de pessoas sem poder trabalhar, porque por medidas sanitárias estão proibidas. Os cuidadores, vamos lá, a senadora Mara Gabrilli, minha querida amiga, minha vizinha na bancada do Senado, foi acometida da Covid-19 por meio da sua cuidadora. Só que a cuidadora dela desapareceu e não pode mais trabalhar. Então, essa pessoa teve direito a receber nos meses de abril, maio e junho R$600.
Isso é muito dinheiro se você comparar com a média do Bolsa Família, que é de R$ 200. Não é que seja muito dinheiro em absoluto, relativamente. Isso teve um impacto tal que o governo teve que emitir papel moeda. Teve que emitir 52 bilhões de reais em papel moeda, porque o dinheiro sumiu. O dinheiro meio físico sumiu do mercado. Essas pessoas conseguiram sobreviver graças ao auxílio emergencial. Aí você vai me dizer, mas já constataram 650 mil fraudes. Olha, fraude você vai apurar depois. O que você não pode é parar o programa porque há fraudes. Sempre haverá fraude. Agora, você atendeu 70 milhões de pessoas e já tem informação de 650 mil de fraude. Que seja 1 milhão de fraude. Eu acho que essas pessoas cometeram um erro que tem que ser investigado, elas têm direito de defesa e têm que ser punidas. Pecuniária e do ponto de vista penal, porque é uma coisa muito ruim como traço de caráter. Mas o fato é que o auxílio emergencial fez o dinheiro girar, que foi a sua pergunta. Se você me permitir, posso tomar 2 minutos para contar uma pequena história, uma fábula? Fique à vontade, senador. O Ibrahim Suede foi o grande cronista social do Rio de Janeiro glamouroso. Em 1972, ele lançou o livro dele, 20 anos de caviar. Copacabana Palace, mulheres bonitas, Rio de Janeiro glamouroso. Assinou 1.250 autógrafos do livro. Cada livro custava, vamos dizer, R$300. O dinheiro era depositado em caixas de charuto. 2 horas da manhã ele foi para casa. De carro. Isso em 1972. Cada grupo de boêmios que ele encontrava, ele parava o carro e entregava dinheiro. Aí o motorista falou, ô Ibrahim, assim você vai ficar sem a férias do dia, Ibrahim. Não importa. O dinheiro tem que circular. Se o dinheiro não circulasse, ele nunca teria chegado até mim. Ou seja, essa é a regra da economia. O auxílio emergencial foi a maneira mais democrática. Não é perfeita. Tem essas imperfeições de fraude, pessoas que não foram aprovadas ainda. Eu briguei muito por isso, trabalhador da arte, guia de turismo, aquicultor, pescador artesanal foi atendido. Então, há uma série de demandas que ainda não foram completamente supridas. Mas no macro, como política pública, é o maior sucesso econômico desta tragédia que é a pandemia. Sim. E o microcrédito complementa isso. Porque se eu tiver mais um colaborador, ou se eu tiver mais algum dependente que vende para mim, o que eu vendo para ele, isso faz a economia girar. O auxílio emergencial e o microcrédito vão nos dar o fundamento com muita capilaridade para o pós-pandemia, se Deus quiser. Senador, já a gente está um pouquinho atrasado, mas para a gente finalizar a entrevista, o senhor foi governador aqui do estado por muito tempo. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de como o governo do estado está conduzindo o estado em meio a essa pandemia. Muitos escândalos, a gente pode dizer, a CPI dos respiradores, outras coisas que vêm afetando o governo, mas na sua opinião, como é que está sendo o Moisés em meio a essa pandemia? Olha, eu não posso ser juiz, mas mesmo ao presidente da República no sábado passado eu disse, olha, eu comecei a ter notícias sobre tragédias quando em 74 nós tivemos em Tubarão a grande enchente, sim, com mortes, destruição ao longo de todo o vale. E, ao mesmo tempo, eu estava no Piauí, peguei uma enchente no Piauí quando eu estava organizando a Televisa. Contraí hepatite, em 1974, mesmo ano da nossa enchente de Tubarão. De lá para cá, a gente foi aprendendo. E uma das coisas é não ser um juiz muito radical. Eu não sei toda a verdade. Agora, houve erros. O maior erro, não estou falando em crime, o maior erro foi um erro de logística. Quando o governo federal, em fevereiro, anunciou que ia comprar 15 mil respiradores, os governadores e os prefeitos, são commodities que o governo federal vai nos oferecer. Aí os 15 mil respiradores não foram comprados.
Aí houve uma loucura pelo Brasil afora, e aí entrou um outro ingrediente, que não é o erro, é o crime. Espertalhões, facilitadores, e em cima de um erro de logística e de uma aflição legítima, que é a falta. Falei há pouco do kit anestésico. Eu não sei o que eu seria capaz de fazer para conseguir os kits anestésicos. O mesmo aconteceu com os respiradores. Aí surgiu o aproveitador, o chacal, o abutre. E não apareceu só em Santa Catarina. Em São Paulo, o governo de São Paulo pagou 242 milhões de reais por respiradores que não recebeu. Eu não posso dizer que o governador do estado de São Paulo agiu de má fé. Ele tinha um motivo. Era a falta daqueles respiradores que tinham sido anunciados ainda em fevereiro desse ano. Agora, o que teve de aproveitador e até onde que foi, isso cabe à Justiça, ao Ministério Público, à Assembleia Legislativa, que está fazendo uma CPI aqui, e não está fazendo em São Paulo, o Ministério Público, repito, polícia, investigar. Agora, houve uma origem da falta de logística. O mesmo aconteceu com testagem, com máscaras. Isso é uma vergonha. Santa Catarina, com 150 anos de tradição na indústria têxtil, importar máscara da China. Isso é um negócio que me envergonha profundamente. Tanto é que não existe mais esse problema. Aliás, não existe mais nem o problema do respirador, porque empresas catarinenses como a VEG deram a solução. Mas nós fomos pegos desprevenidos, ninguém estava preparado para isso. Então eu acho que, no geral, Santa Catarina se ouve com erros que têm que ser investigados. Uma coisa é o erro, outra coisa é a má-fé. E eu não sou o juiz da má-fé. Eu sou o árbitro do erro. Eu acho que, de um modo geral, houve uma espécie de pânico no início e houve uma certa controvérsia quando nós descobrimos que somos uma federação. Existe união, os estados e municípios. E um não é obediente ao outro, mas deve se sincronizar. Aqui na região de Florianópolis, só ontem tivemos uma reunião entre os 4 prefeitos dos maiores municípios. Quer dizer, no quarto mês da pandemia que houve essa reunião para buscar um entendimento, faz parte do nosso aprendizado. Mas eu acho que, de um modo geral, houve dedicação, os erros aconteceram e eu não sou um juiz muito rigoroso nisso, porque acho que, de um modo geral, o governador agiu de boa fé, tentando resolver. O estilo dele é diferente do meu, como é diferente do seu. Cada prefeito tem o seu estilo. O prefeito Juarez Ponticelli se mostrou dinâmico, atuante desde o início, porque é do jeito dele, é da experiência de vida dele, boa parte dela, o nosso governo. Mas eu acho que, de um modo geral, Santa Catarina está acima da média e isso é bom para nós. E nessa questão da recuperação econômica, houve controvérsias também. Quando se estabeleceu que a construção civil continuaria para as obras públicas, e o nosso Estado fez isso, cometeu esse erro, mas as obras de construção civil privadas não poderiam continuar, isso foi um erro lamentável que durou mais de 30 dias. Mas nós superamos. Conseguimos racionalizar isso. O Estado está tomando um tombo, como o mundo todo tomando um tombo na economia, mas nós estamos com vários setores, inclusive o varejo, que já recuperou um pouco a partir de maio. Então, eu acho que a avaliação hoje não pode ser totalmente desfavorável. Há erro, e junto com os erros, houve, agora já se sabe, aproveitadores que devem ser investigados, devem ter direito de defesa e devem ser punidos. Senador, para a gente finalizar, tem pergunta aqui de ouvinte, rapidinho. Tem a MP 944 aí que paga parte dos salários de empregados até 2 salários mínimos. O pessoal está falando aqui que no mês passado conseguiu usar esse crédito e nesse mês teve que pagar a folha sem esse crédito porque falta uma aprovação. Mas nós estamos ampliando para 4 meses. Ah, sim. Falta a aprovação então de vocês. Essa aí é do PESE, essa do pagamento do Programa Emergencial de Segurança do Emprego, que nós estamos ampliando para 4 meses e dos 40 bilhões só foram usados 400. Ah, sim.
Então, essa medida provisória. Foi nesta medida provisória que eu fiz a emenda, já que não usa, e a medida provisória está prescrevendo, deixa 20 bilhões para isso, que é 5 vezes o que ela usou, e transfere 20 bilhões para o programa de micro e pequena empresa. mas o empresário que não conseguiu usar nesse mês para pagar a folha, depois que Se for... nós conseguimos aprovar a medida provisória, como eu espero, na semana que vem, ele simplesmente prorroga. Mas aí ele recebe o retroativo a esse mês que ele não conseguiu usar Eu creio que sim. É um assunto que fica implícito, né? Se eu ia atender 2 e vou atender 4, se entende que a terceira é seguinte à segunda. Sim, entendemos. Eu creio que sim. Se não funcionar, vocês estão autorizados a me informar, porque na avaliação semanal, nós temos 2 reuniões por semana da comissão da Covid. Eu terei o maior prazer de, caso não funcione, com a nossa aprovação, tratar do assunto. O operador disso esse empresário deve ser o Banco do Brasil, suponho eu. O ouvinte não pode ser a informou Caixa aqui. também. Ô, senador... E bancos privados. Então, se não, vamos fazer um teste. Se não funcionar, quer dizer, me informem para que eu cobre. Sim. É um compromisso que eu estou assumindo. Além de mandar para a Amabile esses dados sobre o site de observação que ela vai fazer junto conosco, se Deus quiser. Queremos agradecer a sua participação, sempre solícito aqui conosco, senador. Rapidinho, o senhor teve com o presidente Bolsonaro, acabou tendo algum sintoma de Covid-19? Não, graças a Deus não tive, mas eu e a Ângela aguardamos 5 dias, fizemos ontem a coleta do material, estamos isolados, não desolados, mas isolados e chateados, mas foram obrigações. Eu já passei por isso em março, né? Em março, um amigo meu, senador Delcinho Trade, voltou de Miami com coronavírus, não sabia, me abraçou como um bom patrício e deu um beijo no rosto, como os árabes fazem, né? 2 dias depois ele estava positivado. Tive eu que me esconder aqui, junto com a Ângela, fizemos o exame e deu negativo. Colhemos o material antes. Eu estou assintomático, mas temos que esperar. Temos que esperar o resultado do exame, que deve sair só na semana que vem. E até em respeito a terceiros, né? Eu gostaria muito de sair um dia bonito como hoje, mas vou cumprir o protocolo. Senador, o Haroldo Silva está na nossa live acompanhando a entrevista e ele está lhe mandando um abraço. Eu fico muito feliz e retribuo com muito carinho. Obrigado, senador. Um abraço para você e bom dia de trabalho. Amabile, você é credora e o Vinícius vai me informar se esse empresário não conseguir complementar esse pagamento de parte da folha pelo PESE, chama-se, o programa é PESE, da medida provisória 944.